porque você faz parte dessa história. Eu disse a semana passada e repito aqui, Deus tem nos dado uma unção muito grande, prosperidade e conquista, mas a maior conquista que tem valido a pena é a sua vida. Nós não seríamos nada sem você, sem a sua liderança, aos pastores, aos líderes. Então esse vídeo é uma expressão de gratidão pela sua vida. A você que chegou no começo, ali nós temos uma das fundadoras, a Vera Olicínio, o Sérgio. Eu sou pastor deles há 37 anos. É muito tempo que estão juntos conosco, fiéis até debaixo d'água. A você que chegou no meio da caminhada, a você que está chegando hoje, seja bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus. Amém? Amamos demais vocês, né? Tá bom? E hoje, para celebrar, né, todas as nossas festividades, começamos a semana passada com Davi Maia, a pastora Priscila, e lá embaixo o lançamento do livro dela, tremendo. Ontem foi aniversário do pastor Davi Maia. Gente... 27 anos, nem parece, mas hoje, quem nos dá a honra de estar aqui é o apóstolo Géser, que eu quero honrar a vida dele, é o nosso pai espiritual. Quero que você aplaude o Senhor pela vida dele, em nome de Jesus. Nada melhor do que celebrar os 31 anos, que é o mês inteiro, com pessoas tão especiais. E uma das grandes verdades que nós temos que ter no coração e marcas da nossa igreja é gratidão. Nós sempre temos como privilégio andar com o Senhor. Tudo isso aqui, tudo que tem acontecido nesses anos todos, é por conta da graça, da misericórdia e bondade do nosso Deus. Tudo é para Ele, tudo tem sido por Ele, mas é porque também Ele levanta homens e mulheres que nos abençoam, que oram pela gente, que intercedem, que ministram, que orientam, aconselham. Então nós não estamos sem paternidade, nós temos um pai, nós temos uma mãe. Nós não andamos sozinhos, porque andar sozinho a carreira solo no Evangelho não existe. Nós temos uma paternidade sadia, que tem sido uma inspiração para mim, para minha família, uma inspiração para a nossa igreja, para o Brasil e nações. Onde ele tem passado, ele tem sido uma grande bênção. Eu quero honrar a vida dele como nosso pai, meu tio de sangue, mas é meu pai espiritual, que caminha conosco há tantos anos. Desde quando eu nasci, que caminhamos juntos, temos uma história linda aí, né? Levanta sua mão direita para cá. Ó Deus, como somos felizes e gratos, porque o Senhor tem sido um Deus tão bom, tão presente. Obrigado, porque toda honra é para o Senhor. Tudo que nós temos, o que somos e o que seremos ainda é para o Senhor. Pai amado, obrigado pela vida do apóstolo Géser, pela apóstola Maricleide, pela sua casa, a sua família, o ministério, a missão Shekinah. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue a usá-lo, que o Senhor renove as forças, renove a esperança, que ele continue sonhando e conquistando também, para a glória do teu nome. Usa a boca dele nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Quem está vivo, dê glória a Deus. Eu não preciso nem dizer da alegria que eu estou quando venho aqui, né? Nem sempre eu consigo, a agenda é muito complicada, mas a gente sempre dá um jeitinho sempre para estar aqui, principalmente no aniversário da igreja. Eu estava lembrando algumas coisas, não pensei que eu ia falar sobre essas questões, mas eu senti necessidade de falar algumas questões. A missão Shekinah começou um pouco antes da Igreja Renovada, alguns anos antes. E quando nós começamos, Deus nos deu alguns privilégios. Eu lembro que nós fizemos aqui em frente,
nesse prédio que tem aqui em frente, que hoje é um bingo, nós começamos ali, a fazer 7 semanas de libertação. E era bingo naquela ocasião, bem liberado. E o palco onde eu estava ficava bem em cima, onde era o bingo. E o povo ficava ali participando, mas não ouvia, mas eu ouvia. Então era difícil ministrar ouvindo 33, 22. E ali nós começamos. E foi interessante que Deus nos deu muitas coisas no início, sem nós sermos igreja, sem sermos conhecidos. A gente não era conhecido em lugar nenhum, mas Deus foi nos abençoando e tínhamos um aluguel de um prédio ali na Rua Estela, bem pertinho daqui. Era um prédio de 4 andares, a gente tinha de tudo ali. Deus nos deu muita graça. E ficamos ali 3 anos. Entramos na televisão, na Rede Manchete, naquela ocasião. Fomos pioneiros, antes de Valnice Milhomes, antes de Caio Fábio. Eu fui o primeiro a entrar na Rede Manchete. Mas uma profeta falou, num dia, na minha sala, que a gente devia começar a trabalhar com crianças. A gente fazia libertação de adultos. E eu disse, mas criança? Não, nunca trabalhei com criança. Minha esposa, sim. Minha esposa, na época de crente normal, ela trabalhava com crianças na escola dominical. Então, era isso. Mas a profeta insistia. E eu fui teimoso. E por ser teimoso, Deus tratou comigo. Aliás, um bom recado para você. Quando Deus fala algo, atende logo. Eu vou repetir. Quando Deus te fala algo, atende logo. Porque quando o Filho de Deus não atende, ele manda o anjo 44. Ele tem um pé desse tamanho. E vem chutando tudo. E o que aconteceu? Nós perdemos todos os nossos patrocinadores. Eu tinha que entregar o prédio, uma coisa que eu não entendia. Tive que fechar a televisão. Ficamos sem dinheiro e não sabíamos para onde ia. Aí apareceu o Joel falando assim, tem um lugarzinho aqui na Loef Green. Ele já estava na Loef Green na época. E aí ele nos deu, de um prédio de 4 andares, ele nos deu 2 salinhas. Eram as únicas que tinha. E as 2 salinhas não tinham janela. Então você pode imaginar o calor que era. Mas era o começo da igreja também. Mas por que Deus fez tudo isso? Porque eu desobedeci de não cuidar de crianças. Mas olha o que Deus preparou. Naquele prédio, que o apóstolo Joel estava com a metodista já, no andar de baixo daquele prédio, 4 jovens, eram 3 mulheres e um rapaz, se não me engano, você vai estar mais ao par, cuidavam das crianças de rua. As crianças vinham durante a manhã, ficavam na escola, depois vinham para a igreja, eles davam almoço e ficavam com as crianças até o final da tarde, para cuidar das crianças. E a gente não sabia disso. Imagine, eram filhos de pessoas baixa categoria. Pensa assim, filhos que não têm pais, filhos de macumbeiro, feiticeiro, bêbados. Eles cuidavam dessas crianças todos os dias. E a gente não sabia. E o que aconteceu? Olha como Deus prepara as coisas. Uma tarde, o apóstolo Joel tinha saído, não tinha ninguém da igreja aquele dia, acho que só estava a secretária, não era muita gente na época, né, Joel? Estava só eu e minha esposa. E sobe o rapaz que estava cuidando das crianças, subiu lá em cima e procurou o Joel, não estava, achou a gente. E disse, eu preciso de ajuda, porque tem uma criança endemoniada lá embaixo. Ela tem 4 anos e já arrastou todo mundo. E nem os professores estão conseguindo segurar a criança. E só tem vocês aqui. Falei, meu Deus, Joel não está não? Não, só tem vocês. Eu tinha lido um livro recentemente, naquela época, um livro em inglês, sobre como ministrar libertação para criança. E aquilo ficou guardado. Mas eu fiquei pensando, se uma criança arrastou 4, eu vou ter que ir lá? Eu fiz uma oração muito simples, irmão, oração simples funciona. E a oração que eu fiz é o seguinte, Senhor, me dê a força de Sansão. Foi bem simples a oração. Eu desci a escada
As crianças estavam todas acuadas no canto, os 3 jovens lá, segurando as crianças, e o menino de 4 anos endemoniado no outro canto. E eu orei, e lembrei que Deus tinha me ensinado como libertar crianças. E ali eu peguei aquela criança no colo, ela ficou tranquila, eu fui ministrando. Em outras palavras, a libertação veio, e quando eu estou voltando, Deus falou, por que não ministra as demais? Marcamos com eles de todas as tardes estar ministrando com as crianças, sem saber como ministrar com crianças. Então o que a gente fazia? A gente descia para contar uma história, as crianças pulavam para todo lado, não paravam, a gente não conseguia contar a história. Aí eu tive uma estratégia, vamos ungir as crianças. Começamos a ungir todas as crianças. Todo dia a gente ungia. A coisa que a gente mais fazia, foram as crianças mais ungidas que eu já vi até hoje. Alguns anos depois, nós paramos esse trabalho na Metodista, o Senhor nos deu um outro local, um outro escritório, a gente saiu de lá e ficamos no outro escritório e não ministramos mais aquelas crianças. Alguns anos se passaram e eu recebi uma carta, naquela época da carta, quantos lembram quando tinha carta? Eu recebi uma carta de um menino de 12 anos, pedindo que orasse pelos pais. Eu disse, vamos orar, mas você mora em São Paulo? Moro aqui perto. Eu falei, vem numa segunda-feira aqui, eu vou orar por você. E tudo bem, você quer que eu ore pelos seus pais? Tá bom. Passou um ano, ele não apareceu. Um ano depois ele aparece com 13 anos, com a mãe. Chegou, se apresentou, falei, tudo bem, eu sei da carta, sou da carta. Aqui está minha mãe, não precisa orar por ela, que ela já se converteu. Eu disse, que bom, mas quem é você? Ele falou, eu sou o Leandro, um daqueles meninos que vocês ungiam. Aleluia! Aleluia! Eu disse, mas para que você quer orar agora? Quero orar pelo meu pai agora, que ele foi embora de casa e não voltou mais. Então vamos orar. E oramos e ele foi embora. Um ano depois eu estou na cidade de Campinas, na Igreja Batista Ágape, fazendo um congresso. E terminou o congresso, fez uma fila de pessoas para querer falar comigo. E lá no fim eu vi que tinha um rapaz que toda hora ele deixava alguém entrar para ser o último. E foi o último. E quando ele chegou, ele falou que queria te abraçar e te agradecer pelo meu filho, o Leandro. Eu falei, você que é o pai do Leandro? Eu saí de casa, mas eu vim nessa conferência e aceitei Jesus aqui. Tudo porque uma criança de 12 anos orava pelos seus pais. É importante o trabalho de crianças. É importante você trazer seus filhos à igreja. É importante nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, onde tudo é contra Deus, tudo. É na escola, é as leis, é na sociedade, é no prédio onde você vive. Tudo é contra Deus para as crianças. O único lugar que as crianças recebem educação verdadeira é na igreja. E eu louvo a Deus pela equipe de trabalho que tem aqui, que tem sido tremendamente abençoando os seus filhos. Você pode ficar tranquilo por isso, em nome de Jesus. Então quero agradecer ao Joel por aquele tempo que ele nos socorreu. E depois ele, para pagar, ele me pôs de cobertura dele. E dá trabalho, viu, irmãos? Sabe por que dá trabalho? Porque eu não acho ele. Ele viaja muito, corre muito, eu não consigo acompanhar ele. Mas Deus dá graça, de vez em quando a gente se reúne para comer uma pizza junto. A Sandra paga sempre, porque o dinheiro fica com ela. E é uma bênção. E eu quero dizer o seguinte, essa igreja tem recursos de todo tipo. E você não precisa buscar fora. Olha esse livro que a pastora Priscila está lançando. Mulheres direcionadas pelo Espírito. Quantas mulheres de verdade estão aqui? Não, mulheres. Você não pode ir embora sem levar esse livro. Não pode, isso aqui é forte demais. É uma experiência muito forte. Quantos maridos estão aqui? Que estão com a esposa do lado? Só os maridos que estão com a esposa do lado. Não, fica com a mão levantada, eu preciso olhar isso.
As esposas que estão do lado do seu marido, põe a mão no ombro dele. E a esposa repete comigo: Benzinho, você não vai me dar esse livro de presente? É problema seu agora. Eu venho com uma preocupação no coração. E durante a semana o Senhor diversas vezes falou comigo sobre um texto. Eu não tinha entendido o que era até ontem à noite, quando eu consegui entender o que Deus queria falar. Mas essa semana foi uma semana assim, que eu fui obrigado a assistir algumas coisas, porque as pessoas me mandaram e disseram: você tem que ver isso, você tem que ver isso. Eu não gosto de perder muito tempo assistindo as coisas do YouTube, principalmente coisas relativas à igreja, porque só tem coisa ruim. E esses vídeos que ele me deu foi de uma série de igrejas que fizeram coisas terríveis, que eu falei: meu Deus, isso não é evangelho. Isso não é evangelho de Cristo. Infelizmente eles estão no YouTube, muita gente está assistindo. Depois fui assistir 2 pastores que tem, um deles tem 22 milhões de seguidores. E eu falei: meu Deus, um homem com 22 milhões de seguidores falando essas besteiras que ele está falando fora da palavra. E eu fiquei pensando, onde nós vamos parar? E o Senhor falou assim: precisamos de igrejas verdadeiras como essa que você tem aqui na Metodista Renovada. Porque aqui nós vivemos a palavra de verdade e não abrimos mão para o pecado. E o Senhor me colocou sobre a parábola do semeador. Foi a única coisa que Ele me deu primeiro. Então eu quero ler essa parábola. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. A partir do verso 1. Quem que cuida do relógio ali? Desconta aqueles 10 minutos que eu falei da igreja. Mateus capítulo 13, verso 1 diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100 por 1, 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça o que está escrito. Aleluia! E no capítulo 13 de Mateus, verso 19: e a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Esse foi o primeiro texto que veio para mim antes de ver da parábola toda. Depois eu fui ver que esse texto fazia parte de toda a parábola. Então a parábola em si não era o que Deus queria me mostrar em primeira instância. O que Deus queria me mostrar era esse ponto, que diz que a semente caiu no coração da pessoa. Ela chegou a cair, mas o maligno roubou, porque ele veio para roubar, e ele roubou esta semente. E é isso que me chamou a atenção.
E aí eu fui para o versículo 15, desse mesmo capítulo, e aí veio mais uma revelação. No versículo 15 diz assim: porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Quando eu peguei esta palavra, eu comecei a entender que a cura que Deus quer trazer para a igreja nos dias de hoje é uma cura pelo entendimento da palavra do que é o reino de Deus. Por isso que a palavra semeada, ela tem que cair no lugar certo para que o reino de Deus cresça. E eu comecei a questionar no meu espírito o que nós podemos entender disso. Como que eu vou entender o reino de Deus para que o maligno não roube a palavra? A preocupação que Deus pôs no meu coração de passar para vocês nesta manhã é a preocupação que você tem que colocar para que você receba a palavra. Você tem recebido a palavra, você tem recebido muitas palavras. Aqui, pessoas que têm passado por aqui, pastores que têm passado por aqui, têm semeado palavras das mais diversas possíveis. Vocês têm sido privilegiados por receber tanta palavra. Mas qual é a preocupação? Não permitir que o maligno roube a palavra. Porque se a palavra não crescer, ela não vai frutificar. E se ela não frutificar, ela é uma palavra vazia, é uma palavra que não serviu para nada. Então pega a tua mão direita bem alta assim e diga assim: Senhor, nesta manhã, me ajuda a entender como não deixar o maligno roubar a palavra. Aleluia. No capítulo, deixa eu te ler mais um texto, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a esses: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Esse é o primeiro ponto que eu queria passar para vocês. Eu tenho aqui, eu fiz uma listinha que Deus me deu de 55 pontos, que se eu não conseguir terminar de manhã, eu termino à noite. Mas o primeiro ponto que Deus me chamou a atenção foi essa questão da submissão à autoridade. E aí entra a palavra. Esse texto foi muito interessante porque esse homem, ele não era judeu, ele era romano, centurião. Ele era um soldado, mas ele entendeu que Jesus era uma autoridade. E por que ele entendeu que Jesus era uma autoridade? Porque ele era uma autoridade. E quando ele chega para Jesus e pede ajuda, e pede que Jesus vá à sua casa curá-lo, olha que coisa tremenda, pediu a cura, e Jesus falou: eu vou na tua casa, mas aí ele lembrou que ele era autoridade. E quando ele lembrou que ele era autoridade, ele falou: não, Jesus, não vá na minha casa não, eu não sou digno de você entrar na minha casa. E aí ele traz um segredo que eu quero te passar.
Ele diz assim: eu sou homem sujeito às autoridades. Ele não disse: eu sou um homem que tem autoridade. Ele disse: eu sou um homem sujeito à autoridade. Porque ele é centurião debaixo de uma outra autoridade. Mas ele disse: e eu tenho homens abaixo de mim. E eu digo para os meus homens: faz isso, ele faz. Faça isso, ele faz. Por que eles fazem isso? Por que esses homens me obedecem? Porque eu obedeço quem está acima de mim. Então Jesus entendeu que nesta palavra o homem tinha tanta fé que ele não achou em Israel uma fé igual. Porque o homem entendeu submissão à autoridade. Põe a mão no ombro de alguém e fala assim: a submissão à autoridade é uma das grandes provas de fé. Jesus não foi na casa do homem e deu uma. Ele deu uma. A palavra veio debaixo de uma autoridade. Porque alguém reconheceu a autoridade. Meu irmão, quando você reconhece a palavra de Deus na tua vida como autoridade, o inimigo não pode roubar essa palavra. Porque essa palavra, ela não vem simplesmente da cabeça das pessoas, mas ela vem inspirada pelo aquele que escreveu a palavra, e através da boca daquele que fala, a palavra chega ao teu coração. E se você recebe a palavra com submissão à autoridade, o inimigo não pode roubar. Jesus falou, em outras palavras, o centurião está dizendo: o Senhor tem autoridade, o teu pai é autoridade. E se o Senhor se submete ao teu pai, então tudo que o Senhor falar vai funcionar. Põe a mão no nome de alguém e fala assim: o que o pastor está dizendo? Que a rebelião é a falta de fé. Eu vou repetir. A rebelião é falta de fé. E a Bíblia, vou jogar palavras bíblicas sobre você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, se você quer ser abençoado, tem que agradar do Senhor. Para agradar do Senhor, você não pode ser rebelde. Põe a mão no nome de alguém, por favor. Olha para essa pessoa e fala: presta atenção. O que o pastor está falando, acho que é para você. Mas a autoridade só serve para isso quando você está debaixo de autoridade e tem fé na palavra da autoridade. Você tem autoridade sobre o poder do inimigo. Então inverte o processo. Ao invés do inimigo vir roubar a tua palavra, é você que rouba dele tudo que ele tirou de você. Tem pessoas que dizem assim: a palavra de Deus diz que o inimigo vai devolver as coisas, mas ele vai devolver para quem tem autoridade. E para você ter autoridade, você tem que estar debaixo de submissão à autoridade. Põe a mão no teu irmão e dizer: é uma cadeia de autoridade. Jesus é o cabeça. O marido é o cabeça. Eu vi daqui. Tem mulher que começou: o marido é... Mulheres que estão aqui, o problema não sou eu, é a palavra que diz. E a palavra traz fé. E quando você entra por baixo de submissão às autoridades, você ganha autoridade contra o poder do inimigo. É você que vai dizer na tua casa, pela palavra de autoridade, se o inimigo entra, não entra na tua casa. É você, pela palavra de autoridade, que vai dizer, se o seu filho for para a escola, o inimigo não vai roubar o que ele tem dentro dele. Ele pode até ter um profeta, ele pode ter um professor endemoniado,
Mas se ele estiver debaixo de alguém que tem autoridade na sua casa, o inimigo não rouba dele. Põe a mão no ombro de alguém e diz assim: a autoridade na palavra faz parte do reino de Deus. A segunda coisa que eu vi aqui, a obediência. Isso é uma coisa que me chama atenção, porque eu tinha uma dificuldade sobre fé. Eu fui tradicional muitos anos. Só aos 40 anos que eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas aos 16 anos de idade eu já estava pregando. Eu pegava os sermões do meu pai. Meu pai já tinha falecido, mas deixou todos os esboços de sermão. Então eu pegava o esboço do sermão e mandava bala. Mas quando caía assunto de fé, eu pulava fora. Porque eu não entendia fé. Fé, hoje eu entendo. Quantos querem saber? Amém. Fé é obediência. Eu vou repetir, porque 3 golas. Aliás, eu estou gostando do pessoal da esquerda, porque já se converteram, a esquerda já converteu. Eu descobri uma palavra tão simples: fé é obediência. Amém. Vou te dar 2 exemplos. Quantos querem receber? Amém. Primeiro exemplo, simples, que ninguém gosta de ouvir: dízimos e ofertas. Amém. Quando eu entrego o dízimo e oferta, eu estou obedecendo a palavra, estou mostrando a minha fé. A fé é a demonstração do que eu creio. Olha que coisa que parece redundante. Mas não é. A fé, eu estou provando que eu creio fazendo as coisas. Quando eu obedeço. Então eu deixo. Fé não tem questionamento. Fé não tem dúvida. Se eu questiono, eu não tenho fé. Se eu estou em dúvida, eu não tenho fé. Porque o reino de Deus não tem dúvida. O reino de Deus é de certezas. Oh, aleluia! Aleluia! E aí tem um problema na oração. Eu quero ensinar a oração para você. Cuidado com o que você ora. Porque eu não sabia disso. Quando começou o ministério Shekinah, eu e minha esposa, a gente queria ter bastante autoridade para pregar à vontade. Eu falei: Senhor, uma das coisas que nós precisamos é fé. E começamos a orar para ter fé. E aí Deus tirou tudo da gente. O dinheiro, o lugar, perdemos tudo. E aí eu descobri por quê. Quantos querem saber? Amém. Porque se você tiver tudo, não precisa de fé. Como que você vai provar a tua fé se você tem tudo? Então quando você ora e pede fé, Deus tem que tirar tudo de você. Tem gente que fala assim: pastor, eu estou orando para Deus me dar paciência e cada vez mais gente encardida aparece no meu caminho. Mas está certo, como é que você vai provar a tua paciência se não tem ninguém para te enxuriçar? Pega a tua mão direita, põe no ombro de alguém, fala assim: obrigado, porque você tem provado a minha paciência. Até o dia que chegou um tempo, e eu gosto desse testemunho porque esse talvez seja a maior prova de fé que eu tive na minha vida. Foi quando eu tive que entregar a minha empresa. Foi quando Deus pediu a minha empresa. Ele não disse para vender. Ele não disse: vende a empresa e viva de royalties. Ele disse: dê a sua empresa. E foi um momento difícil, porque eu dependia da empresa, minha família dependia da empresa, minha filha estava para casar, e eu tive que obedecer. E quando eu obedeci,
A fé provou que eu cria naquilo. E se eu crio naquilo, Deus agora era responsável por mim. Não, você não recebeu. Quando você obedece algo que Deus mandou pela fé, mesmo que seja coisa impossível, no momento que você obedece, Deus passa a ser responsável por você, porque você obedeceu a palavra. Aleluia. Eu fiz esse desafio com Deus há 32 anos atrás. São os 32 anos mais prósperos da minha vida. Porque agora eu tenho um patrão, que é dono do ouro e da prata. E ele me disse que eu não preciso ter dinheiro. Porque dinheiro é para quem precisa, mas quem tem Deus não precisa, porque na hora que precisa Ele dá. Põe a mão no teu irmão e fala assim: tem gente que está ficando careca de preocupação como pagar as contas. É só obedecer Deus que Ele fica responsável pelas tuas finanças. Aleluia. Aleluia. E a terceira coisa que eu vi aqui, eu já estou na terceira. Esse é um assunto que já foi ministrado. Apóstolo Nailton, que está aqui, ministra muito sobre esse assunto. Mas cada vez mais eu descubro que o reino de Deus é assim. Eu preciso entender isso no reino de Deus. É a questão da honra. Repete comigo: honra, é princípio de vida, longa, saúde e prosperidade. Deuteronômio capítulo 5, verso 16. Eu sei que tem gente que pergunta: por que você está de óculos e lê sem óculos? É porque no iPad eu ponho uma letra desse tamanho assim. Deuteronômio 5,16: honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou. Vou repetir: honra teu pai e tua mãe como o Senhor Deus te ordenou. Se eu obedeço, eu mostro fé. E se eu mostro fé, eu tenho galardão. E se eu tenho galardão, algo tem que acontecer. Tudo que Deus manda você obedecer, você obedece, tem resultados. Qual é o resultado da honra? Vamos ler. Palavra de Deus. Vamos continuar. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Apóstolo Nailton, dentro desse assunto de honra, ontem eu tive uma revelação. Eu quero passar para você juntar na sua, de graça. Não precisa nem citar que fui eu que te dei. Mas a cruz de Cristo é o grande símbolo da redenção. Sim ou não? Sim. A cruz de Cristo representa todo o sacrifício que Jesus fez. E a cruz, ela tem vertical e horizontal. Você está aqui comigo? Amém. Olha para o irmão e fala assim: a cruz é símbolo de honra. Por quê? Porque para cima você honra quem está em cima. Para baixo você honra quem está embaixo de você. E dos lados você honra pai e mãe de um lado e sogro e sogra do outro. Porque tem gente que honra só para cima. Você só faz parte de uma parte da cruz, mas a cruz é completa. Eu não posso só honrar quem está em cima. Quem está em cima de você, teu pastor, teu apóstolo está em cima de você, é ele que você vai honrar. Amém. Alô? Amém. Mas o braço esquerdo e o braço direito é quem está do teu lado, é quem te gerou e quem deu a esposa para você. É teu sogro, tua sogra, teu pai e tua mãe.
E que tem que estar embaixo é quem te serve. E eu vou pegar no teu pé. Porque tem gente aqui que está falando amém. E esse é o problema do crente, falar amém, mas não faz a coisa. Por exemplo, quantos aqui tem automóvel? E quantos tem carro? Tudo bem. Não importa, automóvel, carro, ele anda. Quantos aqui param no posto para abastecer? Ai, mas que coisa. Acho que você não abastece, acho que alguém abastece para você. Vou repetir, quantos aqui abastecem seu carro? Quantos aqui param no posto e vem um camarada e abastece para você? Sim ou não? Sim. E quantos de vocês dão uma gorjeta para ele? Ah, pastor, ele está fazendo obrigação dele. Não, você deveria, como nos Estados Unidos, sair do teu carro, ir lá pegar a bomba, pagar lá no caixa, vai você na bomba, é você que faz tudo. Mas aqui, Deus deu a graça do brasileiro fazer para você, e você tem que abençoar quem faz isso para você. Alô? Quantos aqui vão ao restaurante? Você sabe que mentir é pecado. Porque tem gente que não levanta a mão para nada, porque não está entendendo nada. Quantos vão em restaurante ou casa de comida, vai? E aí vem um garçom e serve você? Porque na tua casa é você que pega o prato, você que vai na panela, você que pega. Mas lá no garçom você senta. No restaurante, o garçom vem, serve você. Você fala, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. E aí ele traz a conta, você paga a conta com 10% que não é dele. E ele não recebe nada. E você devia dar uma gorjeta para ele. Olha para cá do teu irmão e fala assim, eu sabia que você não faz isso. Quantos aqui tem alguém que ajuda você na sua casa? Alguns chamam de ajudante, cozinheira, mulher da limpeza. Quantos tem? E como é que você trata ela? Eu tenho uma ajudante em casa. Ela trabalha conosco há 28 anos. Nós vimos ela casar, nós vimos ela ter filhos, nós vimos ela ter lá a saúde dela. Nós não damos só o salário para ela. Os filhos dela me chamam de vô. Nós damos comida para eles, escola para eles. E o que eu faço para minhas filhas, eu faço para ela. Porque ela está lá para me servir. Uma vez eu fiquei aborrecido, que eu quase nem jantei. Fui na casa de uma pessoa, queria tanto que eu almoçasse, jantasse com ele. Eu e minha esposa fomos, lá em Alphaville. Um jantar chique. E eu pensei que não tinha empregado nenhum, porque eu estava na sala de jantar, eu não vi nenhum. Aí na mesa da mulher tinha um sininho. Play, play. A mulher aparecia. Pois não? Eu quero isso, isso, isso. Ela ia embora. Daqui a pouco, pim, pim. Eu me senti mal, irmão. Porque um filho de Deus tratando outra criatura de Deus como se fosse um cachorro. Você tem que saber honrar quem está debaixo de você. As pessoas que te servem, em qualquer lugar que você vai, alguém está te servindo, o que você devia fazer, está fazendo. Então, por favor, honre para baixo também. Ah, sei que você vai me perguntar, pastor, você está falando do reino de Deus. E Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por isso que a profissão de Jesus até os 30 anos era carpinteiro. Dos 30 anos para cima, a profissão dele era garçom. Porque ele veio para servir. Foi ele que lavou o pé dos discípulos que estavam abaixo dele.
Os discípulos não lavaram o pé dele, ele lavou o pé dos discípulos. E a gente trata as pessoas até na igreja que estão ajudando, fazendo isso, tratamos com qualquer coisa. Olha para o irmão e fala assim: você pensou que ia receber uma coisa de flores? Ele está apanhando que nem não sei o que aqui hoje. E nem vou falar o que o Nailton fala. Porque se eu for falar o que o Nailton fala, você vai ter que dar primícia para o teu pai, tua mãe, para o teu sogro e para a tua sogra. Eu sei que é sogro que está falando que é de Deus, mas tudo bem. Pensa comigo, quantos homens estão aqui? Falem homem. Que casaram. Escuta, se o teu sogro, a tua sogra não tivesse tido uma relação sexual e não tivesse nascido a tua esposa, você não tinha casado com ela. Eles fizeram um tremendo esforço para ela nascer. Repete comigo: honra, traz cura, traz prosperidade e traz longevidade. Deixa eu te dar mais um próximo. Jesus poderoso. Mateus 4:26, lei do reino. Eu estou falando do reino de Deus, que é o reino dos céus. Tem gente que fala assim: pastor, por que na Bíblia uma hora aparece reino dos céus, outra hora aparece reino de Deus? O reino dos céus identifica o lugar. O reino de Deus identifica o dono. Eu vou repetir. É a mesma coisa reino dos céus e reino de Deus, só que um diz reino dos céus é o lugar, reino de Deus é o dono. Mateus 4:26. Diz assim, cadê o texto? Não tem. Jesus falou assim: o reino de Deus é assim, como se um homem semeasse na terra. Quantos estão comigo? Amém. Será que Jesus era agricultor? Ele está falando do reino de Deus. E aí muitas pessoas pegam esse texto daqui para frente, mas Jesus não está falando nada novo. Jesus está repetindo o que está em Gênesis 1:29. Em Gênesis 1:29, Deus chama Adão e Eva e diz: vocês podem comer de todas as árvores que têm fruto e que têm semente. Vou repetir. É forte isso, eu sei que é forte, mas tem gente que vai receber. Deus disse: pode comer de todas as árvores que têm fruto e que têm semente. Isso significa que se tiver uma árvore que tem fruto e não tem semente, não pode comer. Porque uma árvore que tem fruto e não tem semente, ela é estéril. Quando tem fruto, tem semente, então você tem como cultivar e aumentar. Deixa eu explicar para vocês, Deus não deu para Adão e Eva definitivamente tudo. A primeira colheita eles tinham que comer, que era deles, Deus deu. Aleluia. Mas a segunda era eles que tinham que cultivar. Então o reino de Deus começa lá em Gênesis dizendo: no reino de Deus tudo é semente e colheita, semente e colheita. Amém. Você está aqui comigo? Põe a mão no ombro de alguém e fala assim: o que está escrito? Que quem faz parte do reino de Deus, tudo na tua vida, semente e colheita. E Deus não está falando de dinheiro. É triste o que eu vou falar agora, mas é a verdade. Você peca,
Tudo bem? Nós pecamos. Deus perdoa? Sim ou não? Deus perdoa. Mas você semeou pecado, vai colher. O perdão de Deus não tem nada a ver com a colheita. Você adultera com alguém, se arrepende, Deus perdoa o adultério. Mas você criou um problema com alguém que pode gerar um filho, e você vai ter um outro filho, vai ter que sustentar outro filho, vai criar um problema na sociedade, vai criar um problema na família, porque é a consequência do teu pecado. Alô? E quando eu falo marido, eu tenho que mudar, porque hoje em dia as mulheres estão pior que os homens. Eu fui numa festa de aniversário recentemente do meu neto. Ele tem 15 anos. Ele só levou um amiguinho de 15 anos. Cada um com a sua namorada. E eu olhei aquilo. E eu falei para minha filha, o que é isso? Falou, pai, isso é antigo, pai. A cultura atual é essa. Porque as crianças com 15, 16 anos estão engravidando as mulheres, porque as mulheres estão andando em cima dos meninos. E aí o que gera? Gera um filho. Tudo bem, casa, mas a consequência é grande. Pode pedir perdão, pode se arrepender, mas a consequência é grande. Todo pecado semeado tem consequência. Então semeie o que é bom. Semeia amor na tua família, semeia amor para os teus filhos, semeia amor para a esposa, semeia amor para o marido, semeia amor para a sogra, irmão. Eu tive uma sogra que era minha intercessora pessoal. Eu não saía de casa sem dizer para ela onde eu ia, ela orava e profetizava. E minha sogra foi até quase 101 anos, ela morreu com 100 anos e 10 meses. Agora, por que ela demorou tanto para morrer com saúde? Porque ela sempre honrou os pais dela. E sempre honrou o sogro dela. Então, quando você tem um amor semeado, vai ter colheita semeado para sempre. Olha, teu irmão fala assim, tudo que o pastor está falando é reino de Deus. E se você não quer que o inimigo roube, usa, obedece e pratica. E não seja crente só na igreja. Eu vou terminar aqui. O resto eu falo à noite. Vocês falam ó, porque vocês não viram a cara do pastor Joel. Olha a cara dele. Ele está assim, ó. E o relógio já passou para o segundo ponto. Eu já estou comendo algo que ia ser depois, não sei o que é. Os outros que se viram. Reino de Deus. Você não precisa andar com uma plaquinha dizendo que você é do reino de Deus. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, esse aqui não é desse reino não. Esse aqui é de outro reino. Nós não podemos fazer o que todo mundo faz. Chega disso de fazer o que todo mundo faz. Chega. Você é brasileiro e não precisa andar com uma plaquinha dizendo que é brasileiro. É tão fácil identificar brasileiro em qualquer lugar do mundo. É ou não é? Você que veio recentemente nos Estados Unidos. Eu viajo muito em qualquer lugar do país. Eu já fui a 40 nações. E quando você encontra um brasileiro, é uma festa. Primeiro porque eles falam alto. Estão alegres, bagunceiro. É brasileiro. Então, eu não preciso andar com um cartãozinho dizendo eu sou brasileiro. Só de olharem para mim e ver minhas ações, eu vou saber que eu sou brasileiro, pela minha fala. A minha fala me identifica. Eu pergunto para você, a tua fala te identifica que você é do reino de Deus?
Quantos aqui vão em campo de futebol? Seja honesto. E lá no campo de futebol você deixa de ser crente, porque até o juiz, coitado. Nós esquecemos que somos crente em todo lugar, porque o lugar mais fácil de ser crente é aqui na igreja. Você pode ver que está todo mundo feliz, um dá a paz do Senhor para os outros, né? Até não gosta da pessoa, mas abraça e fala, aleluia, mano, como é bom. E aí todo mundo é crente, sai daqui. Você viu aquela irmã, como é que ela estava? Olha que o irmão fala assim, chega por hoje. Pega essas pequenas palavras. Simples. É do reino de Deus. Se você é do reino de Deus, segue essas palavras. Fique em pé no seu lugar, por favor. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo na pior época do mundo. Redes sociais são boas, tudo é bom. O problema é que nós estamos deixando as coisas ruins destas coisas boas entrar na nossa vida. Você vem aqui de domingo, recebe uma palavra de Deus de verdade, não importa que está ministrando, eu tenho acompanhado, quase não venho aqui porque eu estou em outros lugares, mas eu pego no YouTube depois a palavra, eu quero assistir. Domingo passado foi Davi Maia, trouxe uma palavra aqui, e toda palavra que tem saído desse altar tem sido palavra bíblica. Então você pega isso aqui, e depois durante a semana você começa a ouvir esses encardidos do YouTube, irmão, que vem com coisa que pegam a Bíblia e consegue distorcer a Bíblia, e quem não é firme no reino de Deus não percebe um engano. Meu irmão, o engano não vem por grandes palavras, o engano vem nas vírgulas. Ele está pregando às vezes uma palavra tão boazinha, mas quem está prestando atenção no reino de Deus e que conhece a palavra verdadeira, por isso que eu tenho que conhecer a palavra, eu pego na vírgula onde o cara desviou. E depois que mudou o caminho, você vai junto, porque você não percebeu onde mudou. Se você quer se alimentar, pegue os YouTubes da igreja, todas as pregações, repete a pregação, vai lá de novo, escuta de novo, 3, 4 vezes, vai, continua. Mas não escuta mais esse encardido, irmão. Vocês podem ouvir, eu não sou encardido. Quantos aqui ainda não fizeram as 7 semanas de libertação? Só isso? Quantos já fizeram? Os que não levantam a mão, depois eu explico que é 7 semanas, tá? Mas nós estamos terminando. Amanhã vai ser a última etapa, e no outro domingo, na outra segunda-feira é o culto profético. Você já está convidado. Dia 16 é o culto profético da direção profética para 2025. Mas eu já quero te dar um spoiler. 2025, vamos entrar na maior crise financeira que esse país já passou. Não sou profeta do caos, sou economista. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus falou que todos que forem fiéis no reino, obedecer a palavra do reino, esses não passarão por crise. E vou dar mais um spoiler. Na pandemia, muitas pessoas foram pegas de surpresa. Todo mundo foi pego de surpresa. Mas muitos abriram os olhos logo e perceberam que era uma grande oportunidade de comprar coisas que se tornaram baratas, gente vendendo desesperado, gente que perdeu isso, perdeu aquilo, começaram a vender. Quem tinha dinheiro, comprou. E hoje está bem. Guarde, economize, porque o seu celeiro vai ser suficiente para comprar o que eles vão perder. Economize.
Se você não usou o 13º ainda, não gaste em bobagem. Tem gente que fala, 13º, gasta tudo e não guarda nada. É tempo de José, celeiro, monte o seu celeiro, porque a crise virá e o celeiro teu vai te garantir na crise. Amém? Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos por um momento, deixa eu orar. Pai, eu quero entregar essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me incomodou tanto sobre essa palavra. Senhor, não consegui dar tudo, mas o Senhor me dê graça para hoje à noite continuar. Quero continuar falando do teu reino, Senhor, porque o reino do mundo está aumentando, estão entrando em todas as áreas, estão roubando a palavra, Senhor. A palavra verdadeira está sendo roubada, mas aqui há um povo, Pai, que não quer perder a palavra. Aqui há um povo que não quer que o maligno rouba a palavra. Senhor, ajuda cada homem, cada mulher que está aqui nesta manhã, e os que estarão à noite. Ajuda a guardar a tua palavra, obedecer a tua palavra, ser homens de honra, homens de submissão, mulheres de honra, Senhor, porque eles vão vencer, porque o teu reino é maior que qualquer reino. Não importa o que acontece no mundo, o teu reino subsistirá para sempre. Nunca acabará o teu reino, é o único que permanecerá, e é nele que nós queremos permanecer. Senhor, ajuda esse povo a entender isso, e desvia os seus ouvidos da mentira, desvia os seus ouvidos dos pastores falsos, dos profetas falsos, dos apóstolos falsos, desvia, Senhor, porque nós queremos seguir a tua palavra fielmente, 100%, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Aleluia. Fica com seus olhos fechados. Por favor, se tem alguém aqui nesta manhã que está visitando a gente, ou que já veio diversas vezes à igreja, mas nunca teve a oportunidade maravilhosa que eu tive, que tantos tiveram, de declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e participar do reino de Deus, sair do reino do mundo, sem sair fisicamente, mas espiritualmente entrar no reino de Deus. Eu não estou falando de ser membro da igreja, estou falando de entrar no reino de Deus. Você tem aqui nesta manhã que gostaria de ter essa experiência, de ter a experiência que nós tivemos, e quer entregar sua vida para Jesus, aí no seu lugar, levante uma das suas mãos, eu vou orar por você. Você que levantou a mão, eu queria orar por você, eu queria que você viesse aqui, porque aí você quebra muitas coisas quando vem no altar. Tem mais alguém desse lado aqui que quer aproveitar essa oportunidade? Você que trouxe alguém, traz essa pessoa aqui no altar. A pessoa que você convidou, vem aqui com ele. Seu maior presente é ter alguém aqui. Vem aqui pertinho de mim. Glória a Deus. Tem mais alguém? Eu quero te dar a oportunidade, não vai sair daqui sem ter essa oportunidade de mudar a sua vida. O mundo vai apertar cada vez mais. E se a gente não estiver firme em Jesus, a gente não vai resistir. O anticristo está às portas. Não há dúvida mais sobre isso, sobre a questão do aparecimento do anticristo. Não tem mais dúvida. Estão falando abertamente. Mas a gente tem que estar firme em Jesus para não passar pelo anticristo, ser arrebatado e ir com a igreja para o céu. Tem mais alguém assim? Por favor. Tem alguém aqui que pode dizer assim comigo: pastor, eu já aceitei Jesus um dia, mas eu estou meio fora daquilo que Deus quer para a minha vida. Eu ando meio triste porque estou fora do que Deus quer. Tem alguém que quer essa oração? Vem aqui desse lado. Seria uma oração diferente. Tem alguém que quer reconciliar-se com Deus hoje, reconciliar sua vida com o ministério, voltar a ser aquele que Deus queria para a tua vida? Tem alguém? Levante a mão, quero orar por você. É tempo de restauração. Amém. Eu vou pedir ao apóstolo Joel vir recebê-los, por favor.
Estamos aqui felizes demais com cada um de vocês por essa decisão tão importante. Tudo começa a mudar a partir de hoje. E eu quero declarar que vocês sejam bem-vindos à família da fé. Amém? Quero orar com eles e você ora comigo junto com eles. Amém? Repete essa oração. Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador. Eu reconheço que naquela cruz o Senhor pagou o preço pela minha vida. E hoje, neste domingo, eu selo aqui na terra, como no céu, que a minha vida é tua. Todo o meu passado seja crucificado. Todas as maldições, todas as enfermidades sejam levadas naquela cruz. Eu começo hoje uma nova história. Me ajuda, Espírito Santo. Conduz os meus passos para uma nova vida com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Eu entro neste caminho que jamais me desviarei. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vira para cá, vocês três, vira para cá, vira para lá. Eu quero que vocês conheçam a nova família de vocês. Olha aqui, ó. Olha que povo lindo. E que vocês sejam instrumentos nas mãos do nosso Deus. Amém? Sigam aqui a Beth, por gentileza, aqui, meu querido. Sigam lá que eles vão orar por vocês. E Deus abençoe.